A violência era algo cotidiano. Ele cresceu sendo espancado sem motivo por alguém que deveria ser seu pai. Para ele, a violência era como respirar, algo natural e familiar. Ele está em um centro de detenção juvenil, com um alvo desenhado no rosto, sendo segurado por outros detentos. Ele estava prestes a se tornar um alvo humano. Além dos dois caras que o seguravam, havia um terceiro com uma estilingue. Olhando para o terceiro, ele perguntou se não podiam apenas bater nele normalmente. Ele não achava que precisavam fazer aquilo. Mirando com a estilingue improvisada, o detento perguntou se ele não queria ser atingido e se tornar um alvo para seu entretenimento. Aquele homem era Kim Surro, condenado a 2 anos. Ele disse que achava que o protagonista precisava de muito dinheiro. Kim também disse que sabia que ele estava fazendo de tudo para ganhar dinheiro até aquele ponto. Até mesmo no frio, ele limpava a neve, ganhando 3.000 won por isso. Ele limpava o máximo que podia. Sabia que ele aqueceu os sapatos fedorentos deles por 1.000 won. Kim também mencionou que, por 2.000 won, ele serviu como cachorro deles por um dia, sendo muito realista e interpretando o papel de um cachorro. Agora, Kim estava disposto a pagar incríveis 5.000 won para usá-lo como alvo humano e acertá-lo com a estilingue improvisada. O protagonista faria isso por 5.000 won. Ele apenas fechou os olhos e, suando, disse que aceitaria ser o alvo. Centro de Detenção Juvenil, uma instalação para criminosos menores de 18 anos. O lugar onde todos os adolescentes atrozes estão. Um lugar onde violência e crime acontecem todos os dias. Kim, soltando o elástico, disse que seria engraçado se a moeda ficasse presa na testa do outro. Puxando o elástico para acertar seu alvo humano, ele acabou errando o tiro. Kim e os outros bandidos ainda seguravam o garoto pelos braços quando viram a moeda de 5.000 won voando pelo ar entre eles. A moeda quicou em vários lugares até perder velocidade, caindo na latrina daquela cela. Kim perguntou aos outros bandidos se eles tinham elásticos, e um deles respondeu que elásticos eram raros por ali. O líder dos detentos disse que Cha-young, o garoto que fazia todo tipo de trabalho por dinheiro, teve sorte de não ser atingido e perguntou o que ele estava fazendo, já que não havia pegado a moeda. O jovem agradeceu ao chefe, pensando que teve sorte até aquele dia. Kim reconsiderou. Seria fácil demais deixar isso passar. Então, ele ordenou que Cha-young pegasse a moeda da latrina com a boca. O garoto, parado ali, olhando para a moeda na latrina, pensou no motivo pelo qual precisava do dinheiro para decidir se teria coragem. Até os outros detentos acharam a situação um pouco exagerada e avisaram o garoto que alguém tinha tido diarreia grave lá no dia anterior. Mas ele não se importou, mergulhando de cabeça na latrina. Era embaraçoso e nojento ver aquele garoto com a cabeça dentro da latrina, pegando uma moeda de 5.000 won. Ele respingava água fedorenta por toda parte e se tornou uma lenda absoluta. Ele vendeu sua alma por 5.000 won. Enquanto as pessoas ao redor estavam enojadas com a cena, ele tinha a moeda entre os dentes, pensando que, com aqueles 5.000 won, ele tinha acabado de fazer 50.000 won. Ele não se importava com o fedor ou o constrangimento. Um dos membros da gangue de Kim diz que é hora de um intervalo. O tempo passou rápido, graças ao entretenimento que tiveram. Ele diz a Cha-young para sair por último, já que ele cheira a excremento, e eles riem do garoto. Os detentos comentaram que Cha-young é um idiota. Ele acabou assim em apenas um mês. Ele simplesmente desistiu de ser humano. Esses foram os comentários que a gangue fez no corredor. Lembrando que Cha-young estava lá preso por tentativa de assassinato. Ele foi condenado a 3 anos de detenção juvenil, mas poderia sair mais cedo por bom comportamento. Kim diz que nada supera o dinheiro, e os detentos questionaram por que o garoto era tão obcecado por dinheiro. Talvez ele devesse a alguém. Um guarda anuncia: prisioneiro número 7.199, você tem uma visita. O protagonista pergunta quem era. Havia uma razão importante para ele estar passando por tudo aquilo para economizar dinheiro. Vendo-o, a garota ficou preocupada, pois seu rosto parecia magro. Ela queria saber o que estava acontecendo com ele lá. Dion era sua amiga de infância e perguntou se não estavam alimentando ele na prisão ou se ele também estava apanhando lá. Ela o chama de idiota. Ela já havia dito a ele que a primeira impressão é a que fica. Ele deveria pelo menos ter furado o olho de alguém. O protagonista pergunta sério por que ela o visita tanto. É um desperdício de dinheiro, mas ela é a única que o visita. Ela até se levantou da cadeira em que estava sentada e, olhando furiosa para ele, perguntou se ele achava que ela parecia uma mendiga. Mostrando o pote com as moedas que ele havia enviado, ela pediu que ele explicasse
de onde veio aquele dinheiro. Mesmo que ela não tivesse pais, não aceitaria aquele dinheiro suspeito. Ele ainda perguntou por que ela estava devolvendo. Ela diz que é por causa da promessa que fizeram, que viveriam juntos em Seul assim que se formassem no ensino médio. Continuando, ela disse que cuidaria do dinheiro, então ele só precisava cuidar do seu corpo. Tudo passou tão rápido e o funcionário do sistema prisional anunciou que o horário de visitas havia terminado. Ao se despedir, ela disse a ele que tudo o que ele precisava fazer era pensar em ser liberado logo e sair de lá. Ela também pediu que ele não se esforçasse demais e que isso era uma promessa. Então, ela foi embora. Ele permaneceu sentado, se despedindo dela e refletindo sobre o que haviam conversado. Agora, ele estava pensando na promessa que fizeram. Seus pensamentos foram longe e ele começou a ver suas memórias de quando fizeram aquelas promessas. Dion estava no hospital, ferida e com roupas sujas. O garoto estava se desculpando pelo comportamento de seu pai, que parecia ser a razão pela qual ela estava naquele estado. Sua resposta surpreende a garota, fazendo com que ela o empurre contra a parede, perguntando se ele estava brincando. Aquela não era a hora de ele se preocupar com os outros. Seu pai havia sido hospitalizado porque ele jogou um vaso nele, e se ele não acordasse, o jovem teria problemas com a polícia. O protagonista diz que está tudo bem, considerando o abuso doméstico que ele teve que suportar. A punição que ele receberia não deveria ser tão severa, mas durante o julgamento, Cha Young foi sentenciado a 3 anos de prisão. O protagonista ficou em choque quando recebeu a sentença. Ele não esperava receber uma punição tão severa. Dion estava lá quando os guardas o levaram para a penitenciária, onde ele passaria os próximos 3 anos. Ela estava muito preocupada com ele, pedindo que ele não pulasse refeições e que se alguém mexesse com ele deveria contar a ela. Ela disse que aquela era uma promessa que estavam fazendo, enquanto o protagonista se despedia com um olhar triste. Ela ficou para trás, enquanto ele era levado pelos guardas. Mesmo na prisão, causar problemas poderia estender sua sentença, mas ser um prisioneiro modelo poderia reduzi-la. Young refletiu sobre o tempo que teria que passar lá. Olhando para uma foto, ele pensou que poderia aguentar 3 anos naquele inferno. Pelo menos, ele tinha uma foto dele com Teana Salles. Uma das vezes em que ele estava olhando para a foto dela, Kim apareceu. Ele estava lá por ser um pervertido. Quando Cha Young ouviu sua voz e percebeu que ele havia visto a foto com ela, ele rapidamente a escondeu. Kim pergunta se ela era a namorada de Cha Young, mas o protagonista diz que ela era uma amiga e o outro pensa que era amor não correspondido. Estendendo a mão para ele, Kim queria aquela foto, mas o garoto não estava disposto a entregá-la. Olhando para o valentão, o protagonista diz que a foto não era dele para pedir. Kim fica impressionado que Cha Young se recusou, perguntando se ele realmente iria resistir. Então, o valentão levanta a mão para bater nele, mas de repente, para antes de atingir seu alvo, um guarda apareceu, anunciando que a cela 36 receberia um novo detento. Kim até desistiu de bater nele, pensando que não havia ouvido nada sobre um novato. O valentão achava que era o dono do lugar. Na cela 339, entrou um novo detento sob uma sombra que impedia seu rosto de ser visto. O guarda estava implorando a ele, dizendo: "Por favor, apenas não cause problemas. Estaremos de olho por enquanto." Um dos membros da gangue de Kim disse que conhecia aquele cara. Ele havia matado 7 delinquentes de sua escola. Maam, que matou 7 pessoas, foi sentenciado a 20 anos, a sentença mais severa do tribunal juvenil. Ouvindo isso, todos os outros bandidos ali ficaram de olho no recém-chegado. Cha Young também ficou chocado com a informação, incapaz de acreditar que aquele cara havia feito algo tão terrível. Os detentos estavam um pouco apreensivos com o que Maam havia feito e até então não haviam mexido com ele. Kim disse aos seus parceiros para pararem de ser idiotas, vendo que todos estavam com medo do novato. Kim questionou se importava se ele havia matado 7 pessoas. Todos ali tinham sangue nas mãos. Kim se aproximou do recém-chegado, comentando sobre seu rosto feroz, um rosto adequado para um assassino. Kim deixou claro que não tinha medo de Maam e disse ao cara para não se achasse muito por ali. Maam ignorou Kim e passou por ele, como se ele não fosse nada, mostrando que também não tinha medo dele. Então, Kim decidiu atacar aquele novato arrogante que lhe virou as costas. Mas, antes que ele pudesse ser atingido pelo movimento de Kim, ele girou e desviou a tempo
de evitar o soco do oponente. Dentro da cela da prisão, todos ficaram ainda mais covardes depois de ver as habilidades de Ma'am. Kim estava furioso. Ele não queria deixar barato depois de ser humilhado daquela forma. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ma'am girou, pronto para um contra-ataque. Assistindo à luta, o protagonista percebeu que o recém-chegado era diferente. Sendo um cara que havia matado 7 pessoas, ele parecia ter algo diferente nele. De repente, Kim conseguiu desviar do soco que estava prestes a atingi-lo e contra-atacou com uma cotovelada no rosto de Ma'am. Agora, o recém-chegado estava em apuros de verdade. O protagonista ficou chocado. Não parecia que a luta entre os dois seguiria por esse caminho. Kim estava prestes a acabar com a coragem e arrogância daquele cara que ousou desobedecê-lo e envergonhá-lo. Ele gritou que não importava quem o cara era. Naquela cela, ele estava abaixo de Kim. Todos continuaram assistindo Kim espancando Ma'am sem piedade. O protagonista tinha certeza de que, pela forma como o cara agia, ele não era um fracote. Ma'am estava cheio de marcas dos socos que havia recebido de Kim. Os outros detentos na cela só podiam assistir ao novato sendo espancado, e o protagonista se perguntou se ele era realmente apenas um fracote. Na cela, todos serviam a Kim como ele queria, e o recém-chegado permaneceu sem fazer contato com os outros. Kim ordenou que Ma'am lhe trouxesse água, mas mesmo depois de ser espancado tanto, o novato continuou a se recusar a seguir as ordens do líder da cela. O protagonista não conseguia parar de se perguntar onde Ma'am havia aprendido a agir daquela forma. Ele continuava sendo espancado enquanto fazia suas tarefas. Chae-young olhou para o novato, pensando que nem mesmo um cachorro seria tão desorientado assim. Graças ao novato, que se recusava a fazer as tarefas, mais trabalho caiu sobre o protagonista. Quando a noite finalmente chegou, todos foram obrigados a deitar em silêncio para dormir, conforme as regras da prisão. Chae-young estava deitado no colchão, ao lado de Ma'am. Ele chamou o novato para ver se ele estava acordado. Vendo que ele estava, perguntou se ele era um idiota e se era tão difícil agradar um pouco o chefe. Ele disse a ele para não bancar o durão se não conseguia nem lutar e apenas fazer o que Kim dizia a partir do dia seguinte. Mas ele foi interrompido. Ma'am encarou ele, perguntando como o protagonista podia aceitar viver de forma tão miserável, chocando Chae-young, que deve ter pensado que o cara apenas ouviria seu conselho. O novato virou para o outro lado e o protagonista ficou inquieto. Parecia que Ma'am estava tentando aconselhá-lo. Ele acabou refletindo, incapaz de dormir, sobre viver miseravelmente. O protagonista pensou se viveria assim para sempre, lembrando-se de ver Dion no chão e seu pai caído. Ele pensou que ficaria assim até o fim, recordando quando revidou por tudo o que seu pai cruel havia feito. Chae-young viveria assim até que pudesse sair daquele lugar. Naquele dia, estava muito frio e a garota caminhava sozinha, pensando que o protagonista havia perdido muito peso. Ela ficou preocupada, pensando que ele nem estava comendo direito. Talvez ela devesse enviar-lhe alguma comida, considerando que, por causa de sua personalidade, ele não falaria sobre isso. Mas ele devia estar sofrendo muito. Olhando para o semáforo, ela imaginou que uma marmita não era muito, mas ele deveria gostar. Ela estava atravessando a faixa de pedestres com o sinal verde e, como era noite, o lugar estava bem quieto. Enquanto atravessava a faixa, quase chegando ao outro lado da rua, um caminhão se aproximou em alta velocidade. Assustada, a garota só viu um flash vindo em sua direção. Quando ela virou para ver, o caminhão já estava na sua frente e não havia mais tempo para reagir. Naquela noite, enquanto Chae-young dormia, pensando que sua amiga de infância estava segura, a mão de Dion estava aberta no chão. A marmita que ela estava trazendo para o protagonista também estava espalhada. Dion permaneceu no chão, sem se mover, com todas as coisas que carregava espalhadas ao seu redor. Quando a manhã chegou no centro de detenção juvenil, um guarda se aproximou de Chae-young e ofereceu suas condolências. O jovem não entendeu, e o guarda disse a ele que na noite anterior havia ocorrido um acidente no cruzamento em frente à prisão. A notícia era tão ruim que o guarda hesitou em contar a Chae-young, pois era uma perda enorme para alguém tão jovem. Parecia que sua alma havia deixado seus olhos. A notícia era chocante demais. Ela era tudo o que ele tinha, a única razão pela qual ele passou por tudo o que passou até aquele ponto.
o motivo de estar ali. Tudo havia perdido o significado. Chae-Young permaneceu sentado, imóvel, processando a notícia que havia recebido. Ele simplesmente congelou ali. Até Ma-am percebeu que algo estava errado com ele. Kim chegou gritando que ele não havia limpado o banheiro naquele dia. Não importava o quanto ele gritasse, o protagonista não reagia. Então, Kim partiu para cima dele, furioso por ele não estar fazendo suas tarefas ultimamente. O valentão, muito irritado, perguntou o que estava acontecendo com Chae-Young, enquanto ele olhava para a foto de sua namorada sem dizer nada. Alguém mencionou que havia ocorrido um acidente em frente à prisão e que a garota estava lá. Kim perguntou se era sério e zombou, perguntando se ela era a namorada que costumava visitá-lo e por que ele havia mentido, dizendo que ela era apenas uma amiga. O idiota continuou perturbando Chae-Young, perguntando o que o pobre rapaz faria agora que sua namorada estava morta. Percebendo que não estava sendo ouvido, Kim arrancou a foto das mãos de Chae-Young e disse que ela era um desperdício para ele. Kim continuou e começou um leilão pela foto, começando com o preço de 5.000 won, um verdadeiro negócio. Os detentos começaram a fazer lances, com ofertas chegando até 11.000 won. Eles perguntaram se ganhariam a garota também, mas alguém disse que ela estava morta. Kim, sem vergonha alguma, disse que se divertiria muito com ela. Kim e seus capangas continuaram com suas brincadeiras bizarras e comentários desnecessários sobre a falecida. Chae-Young se levantou do canto onde estava. Kim e os outros continuaram a falar bobagens. Naquele momento, o protagonista parecia uma pessoa totalmente diferente. Do outro lado, Mam observava tudo sem dizer uma palavra. Ele estava pensando no que havia dito ao protagonista na noite anterior, sobre continuar vivendo miseravelmente, e na expressão chocante de Chae-Young ao ouvir aquilo, parecia que ele nunca havia pensado dessa forma antes. Ele continuou refletindo sobre aquela noite, quando o líder da cela disse que guardaria a foto para mais tarde. Um punho cerrado apareceu na frente de Kim, desferindo um soco bem merecido em seu rosto. O soco que o protagonista deu foi tão forte que derrubou Kim com força, revelando sua verdadeira natureza a todos. Chae-Young permaneceu completamente silencioso após acertar o valentão. Foi chocante. Ninguém naquela cela esperava ver uma cena como aquela, especialmente vinda daquele garoto que era intimidado por todos. O protagonista ainda segurava o rosto de Kim, seus olhos brilhando de raiva em direção àquele homem. Mam observou o olhar mortal de alguém que costumava ser apenas um escravo em suas mãos. Ele também se lembrou de que, durante as tarefas que faziam juntos, Chae-Young começou a falar com ele sobre sua vida antes daquele lugar. Seu pai era o braço direito de um líder de gangue pouco conhecido. Desde jovem, ele sofria violência doméstica diariamente. Mas o que ele poderia fazer? Mesmo que fosse terrível, ele tinha que aguentar, porque era seu pai. Chae-Young também disse que houve um momento em que ele não conseguiu se segurar. O detento 3.397 se virou inquieto, querendo saber por que o protagonista havia revidado. O protagonista disse que foi quando seu pai mexeu com sua melhor amiga. De volta ao presente, com o rosto todo machucado, Kim xingou Chae-Young, gritando para seus subordinados agarrarem o protagonista e acabarem com ele. Chae-Young disse que, pelo menos enquanto apanhava do pai, ele aprendeu uma coisa: aprendeu a lutar. Foi por isso que ele começou a acertar todos à sua frente. Mam não se envolveu em nada disso. Ele apenas observou de longe a reação de todos e o grande alvoroço. Em pouco tempo, o quarto estava cheio de detentos caídos no chão, espancados. Um deles até disse ao protagonista que ele estava errado. Kim gritou para o protagonista que lhe daria dinheiro, sabendo que ele precisava. Com um sorriso demoníaco, o protagonista até disse que dinheiro soava bem. Chae-Young continuou batendo no valentão, dizendo que dinheiro era bom, mas agora ele não precisava mais. Sangue respingou na foto dele e de Dion, enquanto ele dizia que seu motivo para sair daquele lugar havia desaparecido. Sem parar de bater em Kim, Mam, que observava, via a loucura do garoto aumentando a cada segundo. Ele disse que o motivo pelo qual ele aguentava tudo aquilo não existia mais. Agarrando Kim pela gola, ele continuou batendo no outro, sem piedade. Então é isso, pessoal. Esse recap foi apenas do capítulo 1. Se esse vídeo bater 1.000 visualizações, eu faço a continuação.